Eu quero entrar aqui nessa palavra que Deus colocou no meu coração hoje para te inspirar. E o tema é um tema muito interessante. E o tema é: nunca transforme pedras em pães. Então eu queria que você dissesse isso para alguém. E daqui a pouco você vai entender que é muito importante a gente entender esse conceito e praticar esse conceito na função de líder. Então vira para alguém e fale isso, ainda que você não sabe o que significa, mas diga isso: nunca transforme pedras em pães. Talvez você pense: poxa, mas isso aí não foi algo específico que o diabo levou Jesus, tentou Jesus nessa área. Bom, o diabo, ele escolheu tentar Jesus nessa área especificamente, mas a Bíblia fala que nós somos pequenos cristos, nós somos o corpo de Cristo. Então, de fato e de verdade, todos nós também somos tentados nessa mesma área. E uma liderança de sucesso precisa aprender esse princípio. Então, vamos lá. Eu quero mergulhar nisso aqui. Vamos ler esse texto, onde isso aconteceu, lá em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 4. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou toda a palavra que procede de Deus. Então, vamos entrar e entender um pouquinho esse conceito, queridos. Então, a primeira coisa aqui, o diabo estava tentando Jesus na sua identidade. Ele estava questionando a convicção de Jesus, de quem de fato ele era. E interessante que poucos dias antes, Jesus tinha ouvido do próprio Pai: Tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Tu és meu filho amado, que me dá muito prazer. Então, o diabo sabia disso, Deus falou isso, mas entre Deus falar e aquele que ouve ter essa convicção, tem uma distância. E o diabo quis checar se de fato Jesus tinha firmado dentro de si a sua identidade. Porque se ele não tivesse, todo o plano da redenção já tinha ido por água abaixo, já logo no começo. Então nós entendemos o quanto é importante essa questão de identidade. O sucesso de um líder não é baseado naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. Aliás, o sucesso de uma vida, em qualquer aspecto, de uma vida cristã, não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. Se a gente olhar para a Bíblia, olhar para a Palavra de Deus, nós vamos ver muito respaldo da Bíblia nesse aspecto. Jesus mesmo fala de um dia onde um grupo de pessoas vai chegar diante dele e dizer: Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós expulsamos demônios, nós falamos em línguas, nós fizemos a tal coisa. E Jesus falou: não conheço vocês. Que é um exemplo claro de pessoas que faziam, mas não eram. Então a base de tudo aqui, o sucesso da vida está baseado naquilo que nós somos, não naquilo que nós fazemos. Por isso, queridos, que já entrando bem na prática aqui, a resposta de Jesus para o diabo, nem só de pão viverá o homem, ou de ações exteriores, mas é daquilo que ele recebe. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu recebo, aquilo que eu incorporo, aquilo que eu vivo. E aqui, sendo bem prático, para nós entendermos isso, o que acontece no nosso lugar secreto, na nossa vida sozinha com Deus, influencia tudo o que nós fazemos. Então, por isso que é um ponto tão chave, tão básico. O lugar secreto, o nosso tempo sozinho com Deus, ele molda a nossa vida por dentro. Nos torna
exatamente a semelhança de Deus. Nós sabemos biblicamente que nós somos nova criatura. A Bíblia não diz que nós vamos ser nova criatura, mas essa nova criatura precisa aparecer, precisa ser expressada através do nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, a partir do nosso tempo sozinho com Deus, a palavra de Deus vai entrando, vai moldando a nossa vida e vai definindo de fato quem nós somos. Então, não é o que eu faço que define o que eu sou, mas o que eu sou define o que eu faço. Você entendeu o trocadilho? Então não é o que eu faço que define o que eu sou, mas o que eu sou define o que eu faço. E um exemplo claro é que qualquer pessoa pode fazer bondade. Até o cara mais mala da terra, ele pode fazer bondade, mas não indica que ele é bom. Ele pode continuar fazendo bondade repetidas vezes. O cara pode ser, ter uma ONG, doar cesta básica, abençoar muita gente, como acontece nas favelas. Os traficantes são os caras idolatrados dentro de algumas favelas, porque eles são bons. Mas a ação deles de bondade os torna boas pessoas? Não, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Agora, uma pessoa boa, a Bíblia diz que do seu tesouro vai tirar boas coisas. Então, tudo está relacionado, queridos, no nosso interior. Há uma pergunta que se faz muito na igreja, e às vezes é até uma armadilha para algumas pessoas, e a pergunta é o seguinte: qual é o meu ministério? Eu estou querendo saber qual é o ministério, qual é o meu chamado. Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Só esses? Eu acho que todo mundo que está sendo bem honesto aqui já fez essa pergunta: qual que é o meu ministério? E às vezes as pessoas deixam de fazer certas coisas porque elas acham: não, esse não é o meu ministério. Não, eu não vou fazer isso porque esse não é o meu ministério. Porque a gente valoriza muito o fazer. Mas na verdade, queridos, a Bíblia não valoriza tanto o fazer. O que a Bíblia valoriza é o ser. É o ser. Porque quando nós somos, na verdade, se nós formos bem-sucedidos por dentro, bem organizados por dentro, se nós tivermos a nossa vida interior estiver bem organizada, tudo o que a gente fizer vai dar certo. Vai dar certo. Então, nós não precisamos nos preocupar tanto com o ministério, onde eu vou estar, porque se você é uma pessoa bem-sucedida por dentro, você pode estar aqui, você pode estar na China, você pode decidir ser missionário em qualquer lugar, que você vai dar certo. Porque não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. E onde você for, você carrega isso. Por isso que essa questão de liderança, e é exatamente o que eu quero tratar aqui hoje, essa questão de liderança, uma pessoa que é líder, ela não lidera só quando ela está ali no life, na frente daquelas pessoas, que ela se torna líder. Ela é líder em qualquer lugar, ela carrega essas pessoas dentro do seu coração, na sua vida de oração, no seu jejum, na sua devoção, na palavra de Deus. Ela carrega essa pessoa, porque aquilo que ela faz parte da sua natureza. Então, baseado nisso, não é por acaso então que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado exatamente na identidade, porque a legitimidade daquilo que ele fazia estava ligado com aquilo que ele era, e é isso que o diabo veio checar. Mas agora então, o que define quem eu sou? Se não é o que eu faço, porque não é porque eu estou pastoreando que eu sou pastor. Tem muita gente que pastoreia e Jesus vai dizer: são lobos, estão conduzindo o meu povo para o lugar errado. Ah, mas eles pastorearam, não é porque está fazendo que é. Então, primeiro nós temos que buscar ser. Então, como se definir? Jesus ele deu essa dica que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus não apenas nos informa, mas ela nos transforma. Nos transforma. Por isso que a base da vida de um líder, o ponto número 1 para garantir o sucesso na vida de um líder, é o seu tempo devocional, a sua vida com Deus. Aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém tem condição nem de checar, é o que vai definir de fato, porque aquele momento vai definir quem você é. Porque esse momento, esse sozinho com Deus, é que vai moldando a nossa vida como vencedores. Irmãos, quantas vezes, vou ser sincero com vocês, quantas vezes, como líder, me sentindo fracassado,
me sentindo sem valor, me sentindo sem sucesso. Mas aí eu vou para o meu tempo sozinho com Deus. A palavra daquele que é o sucesso, a palavra de Deus que é o sucesso da nossa vida, ela entra e começa a moldar a nossa vida. Porque se nós não tivermos isso, nós vamos ser tentados a transformar pedras em pães. A gente vai entender já já o que isso significa. Antes de chegar nisso, a Bíblia, Provérbios 4, fala sobre isso. É um texto tão famoso de Provérbios que a gente usa bastante aqui, que é do coração, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o sucesso procede do coração. O fracasso também procede do coração. O pecado do coração, a santidade do coração. Por isso que a palavra de Deus, ela é definida como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. E julga as intenções do coração. Então, para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que levar muito a sério a palavra de Deus. E o levar muito a sério a palavra de Deus não é simplesmente estudos bíblicos, mas tem um texto aqui, entre tantos outros, mas Provérbios capítulo 4, versículo 1, não está aí no slide, mas Provérbios 4, 1 diz assim: filhos, escutem a instrução do pai, e estejam atentos para obterem entendimento. O escuta aqui, na grande maioria das vezes que o Velho Testamento usa o verbo escutar, a palavra no original, por trás desse verbo, é chamar, que era a palavra mais importante para um judeu. Era a palavra mais importante, chamar. Ouça, ó Israel. Mas o ouça é muito diferente daquilo da ação de ouvir com o nosso ouvido. O ouvir a palavra está ligado a escutar, está ligado a atentar, está ligado ao deixar-se moldar pela palavra, alimentar o seu interior com a palavra, valorizar a palavra, prestar atenção na palavra, meditar na palavra, ou seja, ter essa palavra literalmente como Jesus diz, como pão que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós valorizarmos e prestarmos atenção nessa palavra, essa palavra, a palavra de Deus vai nos alimentar e a gente não vai cair na tentação de transformar as pedras em pães. Agora, o que é, então, transformar as pedras em pães? Note que Jesus, na sua trajetória, ele nunca fez um milagre para si mesmo. A gente não tem relatos bíblicos de Jesus fazendo milagre para si mesmo. Ele multiplicou pães. Para quem? Eu estou com muita fome e vou multiplicar pão. Não foi. Todos os milagres que ele fez pensando em alguém. Ele fez por compaixão de alguém. Ele fez para sustentar alguém. Ele fez para mudar a vida de alguém. Ele fez para trazer esperança. Ele fez para revelar o coração do Pai para alguém. Tudo que ele fez foi para alguém. Mas o diabo tentou fazer um milagre para ele próprio. Transforme as pedras em pães. E não teria nenhum problema nisso, se fosse para alimentar uma grande multidão, mas não era para isso. A tentação do diabo foi: atenta para você mesmo. Atenta para a sua necessidade. Então, o que é transformar as pedras em pães? Aqui, olhando o exemplo de Jesus, ele foi bem sucedido e um dos segredos de Jesus foi esvaziar-se a si mesmo. Porque líder, de fato, segundo o propósito de Deus, é aquele que está na posição de dar. Empoderar as pessoas, servir as pessoas, cuidar de pessoas. E Jesus era essa pessoa. A Bíblia é muito clara, lá em Filipenses capítulo 2, que fala da trajetória de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma das lições mais preciosas que Jesus ensinou para os discípulos foi exatamente aquilo que ele era. Quando ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Porque ele era servo. Ele não estava apenas fazendo um ato de serviço. Fazia parte da natureza dele. E até aquele momento os discípulos não tinham essa natureza. Mas Jesus estava liberando a palavra e uma unção para moldar o coração deles. Não para eles servirem, mas para eles serem servos.
Porque Jesus ali estabeleceu muito claro o que era o padrão de liderança. Ele falou lá, vocês estão no meio dos romanos, vocês sabem que aqueles que lideram, eles são os maiores, eles são os que são servidos. Mas a liderança que eu estou formando, não são pessoas que apenas servem, mas pessoas que são servos. Não é à toa que uma das promessas que Jesus faz no grande sermão da montanha, que ele fala, bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. O que Jesus está falando aqui? A humildade precede a honra. Quem vai conquistar, quem vai ser bem-sucedido na liderança segundo o propósito de Deus, é aquele que serve. Mas isso vem do coração, de ser servo. Não apenas de fazer algumas obras de serviço, mas de ser servo. Então, aqui a gente vai entender que a gente não vai liderar para se sentir bem. Eu não vou liderar para eu me realizar. Mas eu vou liderar para servir pessoas, porque eu sou servo. Servir o propósito de Deus para o qual eu existo. E a Bíblia nos dá alguns exemplos. Um deles é o exemplo do apóstolo Paulo, que eu gosto demais. Talvez eu poderia dizer que esse é o texto que mais me chama a atenção na Bíblia. Eu poderia dizer até o texto da minha vida, que é Atos 20. Não que eu pratique tudo isso aqui, mas é algo que eu admiro, que eu anseio e que eu busco viver. O que Paulo diz aqui em Atos 20, de 22 a 24, ele diz assim: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, prisões e sofrimentos estão à minha espera. Olha aqui, que tipo de líder era esse? Você acha que Paulo liderava para se sentir bem? Você acha que Paulo liderava para ter um nome? Você acha que Paulo ele liderava porque ele foi líder, ele foi servo? Porque as circunstâncias eram totalmente contrárias e o Espírito Santo deixava claro isso para ele. Paulo, vai dar ruim. Você vai para lá, vai dar ruim. Você vai para lá, vai ser difícil. Você vai para lá, prisões te aguardam. Aí ele continua, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, um líder, que é servo, ele é imparável, independente das circunstâncias. Mas finalmente, o que é transformar pedras em pães? Então, transformar pedras em pães é cair no laço de construir um nome para si, de construir um ministério para si, de buscar sucesso através da liderança para se autoafirmar. São pessoas que não são aqui dentro, mas elas precisam estar numa posição para que os outros a vejam e aplaudam. Está transformando as pedras em pães, ou seja, está usando a liderança ou o poder que Deus deu para alimentar a si mesmo. E se precisa alimentar a si mesmo, é porque não foi alimentado. O que Jesus estava dizendo para Satanás? Satanás, eu não preciso porque eu já fui abastecido por ele. A palavra dele já me abasteceu. Você percebe a diferença? A palavra dele é o suficiente para mim. Eu não preciso fazer um milagre para mim, porque ele já é o meu milagre. Continuando aqui, liderar porque se sente bem. E aqui é muito claro, e graças a Deus, o Senhor está formando uma geração de líderes aqui, que estão dispostos a passar por todos os obstáculos, mas não vão liderar para se sentir bem, porque nem sempre a gente vai se sentir bem para liderar. Muitas vezes a gente se sente, mas quantas e quantas vezes a gente não vai se sentir bem? Agora, um líder que cai na tentação de transformar as pedras em pães, quando a situação ficar difícil, ele vai abrir mão. Desculpa aí, não deu, eu tentei, mas eu quero entregar o life, entregar a célula, entregar o meu ministério, entregar isso, entregar aquilo outro, e vai dar uma série de razões. Mas por trás disso, o que está fazendo? Transformando as pedras em pães. Está buscando buscou a sua própria satisfação, não encontrou, se frustrou e vai lá e entrega a liderança. Então, colocar as expectativas no reconhecimento das pessoas é transformar pedra em pão. Ninguém me reconhece, ninguém falou, ninguém me aplaudiu, ninguém fez isso. Então, líderes assim sucumbem no primeiro obstáculo, na primeira decepção, na primeira mágoa. São líderes que são tentados e caem nessa tentação. E às vezes não sucumbem. Não é o caso aqui, graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus pela Past Church.
E tem muitas boas igrejas por aí, com certeza, mas nós estamos debaixo de uma cobertura, de uma liderança que não faz isso, não transforma as pedras em pães. São pessoas que, desde o líder máximo, o maior líder na Past Church, se coloca na posição de servir, de nunca construir um nome para si, nunca tentar se satisfazer em cima de um sucesso da igreja, ou ganhar nome, ou ganhar título para isso. Porque isso é transformar as pessoas em servos do líder. E a Bíblia alerta sobre isso, que nos últimos dias terão espíritos enganadores, e isso acontece, infelizmente, em alguns lugares, de pessoas que constroem um ministério e precisam de um monte de gente para servir a si, para servir o seu ministério. Então, por que você quer crescer? Porque eu quero ter um monte de gente para eu poder dizer, essa é a minha igreja, esse é o meu life. Irmãos, não é nada nosso, é tudo dele, por ele e para ele. Nós não vamos transformar pedras em pães. Nós não precisamos disso, porque nós já nos alimentamos da palavra de Deus. E Deus fez isso com Jesus. Tu és o meu filho amado. Acabou. Eu não preciso de mais nada. Como Davi diz, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Se tiver aplausos, ótimo. Mas se tiver pedradas, não vai mudar a minha posição. Essa é a postura de líderes imparáveis. E o último texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 8 a 13, Paulo fala sobre essa qualidade de líderes. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Irmãos, esse é o tipo de liderança que incomoda o inferno, incomoda o diabo. Esse é o tipo. Esse é o tipo que faz tremer o inferno, que é o tipo de Cristo. Cristo fez o inferno tremer, porque o diabo chegou diante de alguém que se recusou. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães? Sim. Mas Jesus não estava lá para fazer para ele mesmo. Ele não estava para fazer milagre para ele, mas ele estava para servir. Servir. Então, um líder assim, é impossível não ser bem-sucedido no que faz. Porque o que ele faz não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com aquilo que ele é, com a natureza dele. Então, uma pessoa assim, você pode colocar em qualquer lugar, ela vai liderar. Ela vai se destacar. E escute isso que eu estou dizendo. Uma pessoa assim, pode colocar uma pessoa dessa no mercado de trabalho. Pode estar na posição mais baixa, mas essa pessoa vai prosperar. Eu digo isso para você, aqui, até eu digo com autoridade, não com autoridade de pastor, mas até com autoridade de empresário. O tipo de pessoa que prospera no trabalho é esse tipo. É esse tipo. São pessoas prontas para servir. Não importa o quanto ganha. Não importa se, eu vou fazer isso, mas quanto que eu vou ganhar a mais. É a pessoa que faz parte da natureza dela. Faz parte da natureza dela. Esse tipo de pessoa vai chegar em altas posições, até no mercado de trabalho. Porque o mercado precisa, é carente desse tipo de gente. Porque o resto vai ficar só lá no cabo de guerra. Tudo para mim e um pouquinho para você. Mas esse tipo de pessoa, que são os líderes imparáveis, que são os líderes que Deus levanta dentro da igreja. E eu sei que você é um tipo de líder desse, no nome de Jesus, que não vai cair na tentação de transformar as pedras em pães. Amém, queridos? Eu sei que muitas coisas, essa palavra vai vir como luz no seu coração, porque não se engane, não se engane. Todos nós, sem exceção, somos tentados a transformar pedras em pães. Quando a gente tem lá aquele sentimento de decepção. Por exemplo, você começa a liderar um life com uma expectativa alta. E de repente, a coisa não acontece como você queria. Transformar pedras em pães é buscar então um lugar seguro. Falar, acho que eu não dou para isso e tá, porque preciso me sentir bem.
Mas quem não transforma as pedras em pães, fala, não, eu estou aqui, eu sou um líder pela graça de Deus e eu vou em frente. E esse tipo vai romper, esse tipo vai crescer. Então você pode ir traduzindo isso para muitas coisas à nossa volta, né? E todos nós, em todo tempo, ou em boa parte do tempo, somos tentados a transformar pedras em pães. Quer buscar o nosso conforto, quer buscar o lugar seguro, quer manter a nossa zona de conforto sempre. Sair da zona de conforto, voltar para a zona de conforto. Tudo isso faz parte dessa tentação de transformar as pedras em pães. Talvez você já tenha caído nessa tentação, como eu já caí muitas vezes. Mas graças a Deus, pelo Senhor e pela sua misericórdia que se renova a cada manhã e que Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance de prosseguirmos no nome de Jesus. Amém? É só para encerrar aqui uma experiência pessoal, que eu me lembrei agora aqui, quando nós fomos para o Japão, nós fomos com uma expectativa muito alta, né, de liderar, de ficar. Meu alvo principal naquela época era ficar 2 anos no Japão. E eu pensei, 2 anos ali concentrado com uma equipe de líderes, a gente vai levantar líderes poderosos lá e vai ser uma obra relevante e nós vamos voltar para o Brasil. Doce ilusão. Porque aí eu cheguei lá, comecei a enfrentar os obstáculos. Obstáculos que eu nem imaginava que ia enfrentar, eu comecei a enfrentar. Ai, irmãos, que vontade de botar a viola no saco e voltar para casa. Fui tentado muitas vezes nessa área. Muitas vezes. E o tempo ia passando, e o pior, talvez o pior momento, não digo o pior momento, mas um momento muito ruim desse período de tentação, foi quando nós estávamos no Japão, e a gente precisou mudar da casa onde nós estávamos, e nós ficamos 3 meses sem encontrar casa, e sem ter casa para morar. Nós pegamos as nossas coisas e colocamos na casa do Paulinho, que ainda era solteiro na época, ele tinha uma casa relativamente grande, colocamos as nossas coisas lá e ficamos peregrinando, né, da igreja, casa de um, casa de outro, e não tinha lugar para morar. E eu posso falar isso aqui pela Márcia também, ela foi muito tentada a transformar as pedras em pães, e a tentação dela foi a seguinte: Gumer, faz o seguinte, eu vou embora para o Brasil, eu fico lá, quando você conseguir uma casa, você me liga que eu volto. E eu falei para ela, viemos junto, vamos ficar juntos, até o fim. E graças a Deus pelo coração dela, eu sei que ela falou isso da boca para fora, mas no coração ela estava disposta ali a não transformar as pedras em pães, ou seja, não facilitar o caminho, fazendo desvios da rota, porque transformar pedra em pão é isso. Quando você enfrenta o obstáculo, está muito difícil, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu ir para outro lugar, deixa eu ir embora, deixa eu sair dessa igreja, deixa eu mudar dessa célula, deixa eu trocar discipulador, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, ou seja, fazer algo que me dá algum conforto. E eu me lembro que a Márcia mesmo foi usada por Deus na minha vida, porque as coisas estavam tão difíceis, e eu tinha para eu sair do Japão, eu tinha que chegar algo que a gente tinha determinado, mas parecia que isso ia demorar 10 anos. E a Márcia falou, isso vai demorar 10 anos. Mas ela falou uma frase que me impactou muito. Ela falou, olha, o que é responsabilidade? Responsabilidade é terminar aquilo que a empolgação começou. Eu falei, puxa, palavras de sabedoria. Não sei onde ela arrumou essa frase, mas ela falou para mim. E isso está muito ligado a não transformar as pedras em pães, porque às vezes a gente faz certas coisas na empolgação, e aqui empolgação eu estou falando não só de empolgação assim leviana, mas a empolgação não, eu vou liderar, eu vou chegar lá e coloca alvos e e de repente começa a colocar aparecer os obstáculos, aí você começa a mudar, acho que não é bem assim, e daqui a pouco já está em outro lugar, não está fazendo aquilo que se propôs a fazer. Mas ela disse essa frase, o que é responsabilidade? É terminar aquilo que a empolgação começou. Falei, não sei se foi por empolgação que eu vim para o Japão. Hoje eu sei claramente, foi um chamado de Deus. Mas até isso a gente questiona. Será que Deus me chamou mesmo? Será que era isso e tá? Mas eu hoje já sabia, né? E hoje está muito certo que isso além da obra que Deus fez lá e continua fazendo, é a obra que Deus fez aqui dentro também, moldando a nossa vida, para sermos resilientes, resistentes, porque eu creio, irmãos, que nos últimos dias, a Bíblia diz que sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Mas por quê? Porque as pessoas não foram moldadas aqui dentro.
são muito bibelôs, né? São líderes de vitrine, são crentes de vitrine. Quando põe na prática, aí não consegue. Mas não é esse o tipo de líder que o Espírito Santo está formando nesses dias. E é por isso que nós estamos aqui, no nome de Jesus, para não corrermos o risco de transformarmos pedras em pães. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Amém. Queria te convidar a fechar os teus olhos agora e orar nesse sentido. Aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, eu creio que o Espírito vai derramar e está derramando aqui uma unção de resistência, de resiliência, uma unção de perseverança que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas, porque nós vamos ser tentados, mas a gente não vai transformar pedras em pães, no nome de Jesus. Então feche os teus olhos e ora agora ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse chamado maravilhoso. Obrigado a Deus porque o Senhor mesmo é o que nos chama, o Senhor mesmo que nos capacita, o Senhor que molda, Pai, os nossos corações, Deus, para termos um coração igual ao de Jesus, um coração que resiste, Pai, às tentações de transformar as pedras em pães, um coração que resiste, Senhor, às tentações de desistir. Obrigado, Senhor, porque nós não somos, pela Tua graça, daqueles que retrocedem, Senhor, como a Tua palavra diz, dos quais o Senhor não tem prazer, como o Senhor mesmo diz, Pai. Obrigado porque nós somos filhos amados, que te dá muita alegria e muito prazer. Eu oro, Senhor, e abençoo a vida dos meus irmãos aqui, de todos esses líderes poderosos que o Senhor está levantando nesses dias, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar um minutinho, queridos? Glória a Deus. Nós temos a oportunidade agora de semear, de entregar nossos dízimos, ofertas. Queremos fazer isso realmente com muita consciência também. Nós somos chamados para liderar. Uma coisa que o Senhor espera sempre de nós é a honra, né? A honra devida a Ele. Provérbios capítulo 3, verso 9, diz a nós: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. O resultado é ter celeiros cheios, lagares transbordando de vinho, para alguém que entende o que é honra, o que faz com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos, tem confiado em suas mãos, em todas as áreas, como nós aprendemos no domingo, também na nossa vida financeira, faz parte deste pacote, daquilo que Deus tem entregado para nós. E através dessa responsabilidade de honra, nós damos a oportunidade também aqui no nosso Tadel para nós exercermos essa honra ao Senhor, entregando assim as nossas ofertas. Então quero sempre desafiar você a ser generoso em tudo que você for fazer, inclusive na hora de ofertar também. Se você precisa usar as máquinas, estão aqui espalhadas pelo salão, os irmãos com o cesto também. Desafio também você sair do seu lugar, entregar, os irmãos não vão passar, tá bom? Sai do seu lugar, você entrega. Os meios eletrônicos, você é líder, você já tem todos esses dados, isso é muito importante, inclusive, também para a igreja. Mas eu quero orar por você, que você é líder, que você tenha esta área, a área financeira, como um descanso na sua vida. Que não seja uma área onde roube a sua energia, nem o seu foco, pelo contrário. Que essa área seja uma área de descanso na sua vida, que você possa transbordar para todos os lugares, que você possa desfrutar de celeiros transbordantes, de lagares, vinho na palavra de Deus tem a figura da alegria, que realmente a alegria possa transbordar da sua vida para todas as pessoas que estão ao seu lado. Então feche seus olhos, quero te abençoar. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar a vida dos meus irmãos aqui, a sua vida financeira. Pai, os desafios, os sonhos, projetos que eles têm vivido, que têm sonhado, e peço, Pai, que segundo a Tua vontade, cada projeto colocado diante do Senhor, cada oração, talvez pessoas que precisam de milagre do Senhor, o Senhor é um Deus que continua fazendo milagres em todas as áreas, inclusive na financeira.
Pai, no nome de Jesus, que seja liberado sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre suas famílias, e que esta área, Senhor, seja um descanso por causa do coração, Senhor, de querer e desejar honrar o Senhor com todos os seus bens e com tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Por isso eu abençoo e declaro que esta área, a área é uma área de descanso na vida deles, que não seja uma área, Senhor, realmente que roube a energia nem a alegria, pelo contrário, que seja realmente colocado no devido lugar, e declaro no nome de Jesus prosperidade, em nome de Jesus, amém. Você pode sair do seu lugar, semear,